Vocês pediram, então hoje eu vou falar sobre Kick-Ass. Fala galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui, e como vocês votaram no vídeo passado, hoje eu vou falar sobre Kick-Ass, que é um quadrinho que eu acho muito divertido. E ele sai bastante da curva de super-herói que a gente está acostumado, na verdade. Ele é super-herói, mas ele não é super-herói como os outros. Bom, para começo de conversa eu vou falar do Kick-Ass 1, né, o arco de 8 revistas que o Mark Millar e o Romita fizeram. Tem depois a continuação, mas eu não vou falar disso aqui agora. É o que inspirou o primeiro filme, né, basicamente. E é engraçado até porque o Mark Millar escreveu essa história e ele vendeu para o estúdio ao mesmo tempo que estava fazendo o quadrinho. Então, o filme foi feito junto com o quadrinho. As histórias são diferentes, tem a mesma base, o mesmo princípio, mas as histórias são bem diferentes. E a história do cinema ela é muito mais heróica, mais preto no branco, até mais difícil de acreditar do que a do quadrinho. A do quadrinho é muito mais visceral, muito mais palpável, e ela é muito mais cinza. Apesar de você ter vilões que são tipo maus, pessoas ruins, você não tem ninguém que é bom, você não tem um herói que tá 100% do lado bom da curva. Todo mundo ali tem nuances, porque afinal de contas é uma história muito pé no chão, sacou? Então todo mundo tem falhas, e eu particularmente recomendo que você leia o quadrinho, mesmo que você tenha visto o filme, lê o quadrinho porque a história é diferente. A mensagem é diferente, sacou? É interessante porque a história ela não é no universo Marvel, mas ela aceita a existência do universo Marvel. Então é como se fosse uma história no nosso universo, onde não tem super-heróis, mas eles leem os quadrinhos de super-heróis, eles leem Marvel, e a toda hora tem referências pra Marvel. Então, se você lê os quadrinhos da Marvel, você vai ver a toda hora pequenos easter eggs e coisas, tipo capas de revista ou quadros que são representações de cenas da Marvel, ou eles falando coisas que os heróis da Marvel falam, eles, pô, esse cara parece o Frank Castle, sacou? Ou então o Clover in Time, que o Coisa fala quando vai bater em alguém, a Hit Girl fala em algum momento da história quando vai dar porrada no cara, sacou? Então tem vários desses pequenos detalhes que são divertidos se você é um leitor da Marvel. Como eu falei, é uma história que ela se passa no nosso universo, então ela é muito mais pé no chão, como eu falei, do que o filme, do que os outros quadrinhos. Então todo mundo aqui tem uma motivação que você pode não concordar, mas que elas estão lá, você daria pra alguém, sacou? Por exemplo, o Kick-Ass, ele não quer ser um herói pra salvar o mundo porque ele acha que ele vai fazer o bem. Ele quer porque ele quer ser famoso, ele acha legal, sacou? Ele é um adolescente que acha legal. E essa é a motivação dele. E ele fica puto quando ele vê que tem outro herói que tá mais famoso que ele. Aí ele volta, ele tinha parado de ser super-herói, ele volta a ser super-herói só porque ele quer ser famoso de novo, sacou? Então assim, são motivações humanas que não são louváveis, mas são motivações que você daria pra um adolescente, sacou? Até porque o texto do quadrinho ele é narrado pelo próprio Kick-Ass, e é um texto de um adolescente falando, então é muito fluido, o texto é muito divertido, é muito engraçado. Se você está pretendendo fazer uma história com protagonistas adolescentes e tal, jovens, eu acho que é uma boa referência de texto, porque o jeito como ele trata você, o leitor, é como se estivesse trocando ideia com você, sacou? É bem legal. Quando ele, por exemplo, faz uma parceria com outro super-herói, o debate não é tipo derrotar o vilão, o debate é, cara, por que os super-heróis nos quadrinhos se juntam? É porque é legal que você pode trocar ideia com alguém, sacou? E é maneiro, você se sente menos idiota usando uma roupa dessa com outra pessoa do teu lado também fazendo, sacou? Então ele pega questões que sempre estiveram nos quadrinhos super-heróis e traz isso pro nível humano, traz isso pra tipo, e se fosse com a gente? Como é que a gente pensaria? Sei lá, você visse um prédio em chamas, e aí você é um super-herói, todo mundo te conhece por ser um cara que salva as pessoas. E o nego fala, cara, vai no prédio salvar as pessoas. E ele fala, putz, e os bombeiros? Você ligou pros bombeiros? Eu não sei se eu consigo salvar, sacou? E a galera fica fazendo uma pressão social nele e ele, cara, eu tenho que ir, mas eu não sei fazer, eu vou morrer, sacou? Esse tipo de coisa que é o que passaria na sua cabeça. Quando você lê um quadrinho, sei lá, do Demolidor, ele tá pensando em qualquer outra coisa, ele tá tipo, só fazendo como se fosse natural pra ele fazer aquilo. E com uma pessoa normal não é natural você sair pulando pelos bagulhos e bater em gente. É que ele apanha demais, entendeu? O que é um ponto do quadrinho também. Esse quadrinho é muito violento. E ele é violento porque ele quer mostrar que a vida real é assim, sacou? Ele chega... Se você tá com uma roupa, um colã verde, com, sei lá, um bagulho, um bastão pra bater num cara, e você chega em 3 malucos que você nunca viu na vida e fala, para de fazer isso aí que tá errado. Os caras vão olhar você... Dá bom. E um encher de porrada, mano. E aí, tipo, o que ele vai fazer, sacou? Ele é um cara que não tem superpoder, ele vai apanhar, ele apanha, ele é desfaqueado, sacou? É violento, inclusive não é recomendado pra crianças, porque não só tem violência, como tem nudez e palavrão demais, assim. Mas é uma parada que é pé no chão, porque na vida real seria assim. Se alguém saísse vestido de super-herói na rua, ia apanhar, sacou? Ia acontecer isso. E a reação não só
dele, uma reação das pessoas a isso, sacou? Aí, sei lá, tem uma situação em que ele consegue, por uma cagada do destino, salvar um cara, sacou? E aí ele foi famoso na internet, sacou? E aí, tipo, as pessoas vindo na rua e falam, qual é, que é? Que é maneiro, porque ele é uma celebridade da internet, sacou? E aí ele fica felizão, e aí isso dá um boost no ego, ele começa a fazer mais vezes, e aí aparece outro cara, ele é mais famoso que ele, e como a internet é assim, ele cai em esquecimento, sacou? E ele fica puto, ele, porra, eu salvei o cara e foi à toa, porque eu queria a fama, eu não queria salvar o cara, na verdade, entendeu? Mas tem que falar da arte, não é só o texto, porque é muito bom, apesar de eu ser muito fã do Mark Millar, eu também sou fã do Romita Jr. Pra começo de conversa, é interessante como o Romita Jr. ele tem uma arte bem estilizada, você olha o desenho dele e você sabe, putz, é o Romita Jr. que desenhou, sacou? Ele usa umas achuras grandes no rosto de todo mundo, os rostos da galera tem curvas simples, ou tem ângulos muito marcados. Eu acho interessante quando você tem um artista que você bate o olho e fala, putz, isso é o fulano, sacou? Rola isso com ele, rola isso com o Paul Pope, rola isso com o Adam Hughes. Inclusive tem link pro 100% do Paul Pope que eu dissequei também, e pro Dr. Manhattan do Adam Hughes, se vocês quiserem link nas coisas aqui todas. E o Romita Jr. também tem isso, ele também tem esse traço que é bem dele. E não só isso, ele tem uma unidade de como ele conta a história, sacou? Por exemplo, como eu falei no início, isso aqui foi lançado originalmente em 8 edições, 8 revistinhas. Depois viraram o Kick-Ass inteiro, né? E cada revistinha dessa era lançada mensal, e ela tinha que ter um cliffhanger no final, tinha que ter um negócio que você ficasse... E agora? E esperasse a próxima. Então, no final de cada capítulo da história, tem uma splash page grandona de uma cena impactante, sacou? Então todos os capítulos terminam com uma cena de página inteira de uma coisa que você fica... Inclusive eu tô fazendo uma coisa parecida com o Salto que eu tô escrevendo aqui na França, só que é o contrário, eu começo cada capítulo com uma splash page dupla, então cada capítulo abre com uma página dupla gigante, sacou? Pra você imergir, você saber, esse é um capítulo novo, é uma nova etapa da história. É um jeito legal de você fazer uma história, você não precisa necessariamente fazer isso, você pode, por exemplo, estabelecer que no final de cada história sua vai ter uma página, sei lá, sem requadro, vai ser uma cena com fundo branco. Porque pode ser bom pra sua história ou não. O importante é que você tem que pegar a sua história e ver que recurso narrativo visual, né, você pode usar pra estabelecer esse padrão, dar essa cara pra sua história, que nem ele fez com os splash no final de cada capítulo. Uma coisa que ele faz também é uma coisa que o Alan Moore faz muito, que é a narrativa cíclica. Então ele começa a história numa cena, aí rola a história inteira e o final da história é o começo dela, sacou? Isso é muito divertido, é interessante, fecha a história, dá uma unidade pra ela, bem legal. Eu nunca fiz, mas eu pretendo fazer um dia. Ele junta isso com outra técnica que eu gosto de chamar de truque de mágico. Basicamente é o seguinte, você tem um texto, tipo um recordatório contando alguma coisa, e tem as cenas acontecendo nos quadros. E aí, imediatamente, como é de se esperar num quadrinho, você acha que o que está escrito ali tem relação com o que está desenhado. E aí você vai lendo aquilo, de repente você vê que aconteceu uma coisa e você... Peraí. E aí você se liga que, na verdade, aquele texto não tinha relação direta com aquela imagem. Eram duas histórias que estavam sendo contadas paralelamente. E depois, você, em algum momento, você... entendi. Tinha uma relação de significado, mas não era tipo um texto de descrição do que estava acontecendo, sacou? Isso acontece no início, quando ele... A primeira cena, ele tá falando, tipo, por que ninguém nunca tentou ser um super-herói? E... sei lá, todo mundo lê quadrinho, mas ninguém bota uma roupa e vai sair por aí, tá ligado? E aí mostra um cara subindo num prédio com uma asa, tá ligado? E pula do prédio. E aí o maluco morre, o maluco cai no carro, o cara pula de um prédio, sei lá, 30 andares, ele cai e morre. E aí a narração fala assim, mas esse aí no caso não sou eu, é só um dos caras que tentou fazer isso depois que eu fiquei famoso, sacou? E aí começa a história dele. No final, quando acaba a história, ele tá cruzando com um cara na rua, e aí esse cara é um cara que chega num prédio, sobe no elevador, vestido com a asa. Aí o cara fala assim, último andar, por favor. E aí você se liga, putz, é o cara que vai pular, que pulou no início, tá? E aí ele fecha a narrativa certinho, sacou? É um jeito bem legal de você amarrar a sua história, e não é fácil de fazer. E pra dar um exemplo de como a arte funciona na hora de separar planos, essa situação aqui, em que ele tá, assim, ele acabou de ser super-herói, e aí ele bateu um monte de gente, matou gente e tal, ele volta pra sala de aula, né, pra vida normal dele, e ele tá com a cabeça em outro lugar, então ele tá pensando na vida dele de super-herói. E aí, tudo que no início era tipo a vida dele real, os amigos, a menina que ele gostava na escola e tal, agora que ele tá com a cabeça em outro lugar, são outro contexto. Então, nessa cena que vocês estão vendo, ele é meio que um plano e todo o resto é outro plano. Tá em cores quentes, tá diferente, entendeu? Isso mostra visualmente que ele não tá lá. Que ele tá lá fisicamente, mas ele não tá mentalmente, ele tá pensando em outra coisa, sacou? E é isso, galera. Tem muito mais coisa pra falar do que é, na verdade, mas é porque senão não ia caber no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, já sabem, bota nos comentários aqui. Se tem alguma indicação também pra eu dissecar nas próximas semanas, bota aqui nos comentários também. E é isso. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, coisa que todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!